E aí, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo certinho? Boa noite, pessoal. Ô, legal, hein? Que Boa bom. noite, professor. E aí, Laura, tudo bem com vocês? Tudo Quanto- bem, sim, e você? Tudo bem, ó. Quanto tempo, hein? Um monte de gente aqui que eu Nossa, conheço. nem fala. Ó, mas é isso aí, legal, pessoal. E as aulas aí, vocês estão gostando? Faz tempo, hein, Sim, Lu? muito. Ai, que bom, hein, gente? Que bom, hein? A galera é gente boa, né? Desde o primeiro, né? Verdade, nossa. 2 anos faz que eu É saí. demais. Nossa, eu tava ouvindo ela falar aqui, né, do exercício. Eu tentei procurar aqui para mostrar para vocês. Mas vocês já viram um vídeo dos Simpsons, que é o Bart fazendo o exercício de matemática? Alguém já viu isso daí? Procurei no YouTube aqui, mas não achei. É o Bart fazendo exercício de matemática sobre um trem. Essa é a mesma coisa dela aí. Ó, o trem percorre uma distância. Alguém já viu? Giovana já viu. De repente, meu, ele começa a ler o exercício, o trem vai andando mó devagarzinho, de boa. Começa a ler o exercício, começa a vir os números, começa a ficar complicado. O trem começa a fazer uns loop, né? Começa, tipo, fica uma bagunça, bem da hora isso aí. Queria achar aqui para mostrar para vocês, mas não achei. Ah, galera, mas é isso aí, demorou então. Vamos lá então, ó. Deixa eu ver aqui um negocinho. Só a Giovana, viu, ô, Giovana? Nossa, isso daí é engraçado, hein? Aqui, eu falando, vocês não vão entender. Maior é que você. É, vira uma montanha russa, vira um negócio muito louco, ele falando os números. É demais, é da hora. Mas não tem. Eu já procurei outras vezes aqui no YouTube, mas nunca achei. Agora eu procurei pra ver se alguém tinha colocado, mas é engraçado demais. É um dos melhores episódios, assim. Mas beleza, gente, deixa eu pôr pra gravar aqui. Beleza, manda. Nossa, só porque é engraçado, só pra ele dar uma descontraída, que é engraçado, hein? Demorou, gente. Pus pra gravar aqui. Deixa eu só ver se deu certo. Beleza. Então tá, pessoal. Deixa eu pôr aqui, vou pôr os slides aqui para vocês. Gente, pode interromper a aula, pode perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Ó, eu já disponibilizei os slides já. Hoje o que que eu já coloquei lá no Google Meet, no Google Classroom. Vê se vocês acham, ó. Só para mim ter certeza também que eu já coloquei. Eu coloquei um texto para vocês sobre o dia de hoje. Eu coloquei os slides que eu vou usar hoje. E eu coloquei umas atividades. Se vocês puderem ver lá, só se chegou para vocês certinho, aí vocês me falam, por favor. Então seria dois material de estudo, o slide e um texto, e uma tarefa, um exercício. Depois vocês olham lá, por favor. Chegou sim. Ah, que bom, pessoal, que bom. Aí tem um textinho para vocês lerem na hora que vocês quiserem, se vocês tiverem tempo, né, sobre um pouco sobre a filosofia, tá? Deixa eu, deixa eu colocar aqui, ó, os slides. Beleza, vocês estão vendo aí, né? Ah, vai começar. Beleza, pessoal. Tá dando para enxergar aí certinho? Sim, Oh, beleza. Então, legal, galera. Agora eu não vou ver vocês, que fico vendo agora a tela dos slides só, mas qualquer coisa vocês escrevem aí, eu acho que vai aparecer aqui para mim do lado aqui. Então, né, ó, prazer, para quem não me conhece, sou o professor Thierry, né? Vou dar aula de filosofia para vocês. Vamos aprender um pouco dessa matéria aí para ver se vamos ver o que vai cair no vestibular dela, né? Daí começando então nisso um pouco, já pensando um pouco sobre o vestibular, olha o que eu trouxe aqui, ó. Só para vocês já verem já. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi as coisas que mais caem no vestibular, de certa forma, em filosofia. Então, olha só isso daqui, ó. Aqui, aí o que eu fiz, né? Eu tive acesso a essas porcentagens aí.
eu dei uma separadinha em cada época, né? Eu separei cronologicamente o estudo da filosofia. Então, preste atenção que eu vou tentar fazer nesses próximos meses que a gente vai trabalhar junto, né? Olha só, esses são os temas que mais caem da filosofia, ó. O surgimento da filosofia, escola sofística, Sócrates e Platão, Aristóteles e escola helenística. Né? Eu separei esses três por quê? Porque esses três eles pertencem à Idade Antiga, né? Olha que interessante. É bom vocês já uma dica que eu dou para vocês na área de humanidades assim, é vocês meio que decorarem essa linha do tempo aqui, ó. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Por quê? Porque cada uma dessas épocas tem características próprias, tem características únicas, né? E aí fica, se você entende mais ou menos um pouco o que acontece em cada época, facilita muito para você o entendimento de história, de sociologia, porque sempre que a gente vai estar falando alguma coisa, a gente vai estar falando relacionado a alguma época, né? Por exemplo, eu vi lá que o Júlio, algumas coisas do Júlio tem sociologia contemporânea, então já é essa época contemporânea. Não sei se vocês já tiveram aula de história, mas a história vai trabalhar com todas essas épocas aqui. Então é importante vocês tentarem pensar um pouco sobre essa linha do tempo. Isso é uma coisa bom, é uma coisa que vai facilitar vocês entenderem a área de humanidades, né? De certa forma. Então, olha só, na Idade Antiga, aqui, o que aparece? Ó, aparece, né, o Platão, Aristóteles, o surgimento da filosofia. A Idade Medieval ele não é muito específico, mas cai muito pouco nos vestibulares sobre a Idade Medieval. E, de certa forma, dá para se resumir bem ela, né? Aí, então, depois, na Idade Moderna, o que cai sobre o modernismo? O racionalismo moderno e sobre o Kant, né, um filósofo chamado Immanuel Kant. Cai bastante também nos vestibulares sobre ele. E aí, por último, né, na nossa idade contemporânea, filosofia contemporânea, que é Sartre, Merleau-Ponty, alguns filósofos, depois a gente vai discutir um pouco sobre eles, e essa escola de Frankfurt, né? Então, olha só, o mais importante, pessoal, eu acho que como já está separado aqui em alguns itens, ó, 8 itens, eu vou tentar trabalhar esses 8 itens com vocês durante até a época dos vestibulares, né? Então eu vou começar numa certa cronologia, tudo bem para vocês? Vou começar desde o surgimento da filosofia até chegar na escola de Frankfurt. Acho que é assim a gente vai conseguir contemplar todas essas áreas. Tudo bem? Vamos Sim. lá, então, ó. Ah, beleza, então vamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria. Ah, outra coisa que eu queria falar. Como que vocês foram lá, pessoal? Vocês fizeram aquela provinha diagnóstica? Vocês fizeram tipo um simuladinho com algumas questões, né? E alguém lembra da área de filosofia? Hoje a gente vai corrigir aqueles exercícios mais tarde. Depois do intervalo a gente corrige eles. Mas vocês acharam tranquilo até? Porque eu fiz aqueles exercícios baseado um pouco nisso que eu mostrei para vocês agora. Tendo um pouco esses daqui como fundamento, né? Então eu coloquei um exercício sobre o Kant, coloquei um exercício sobre o racionalismo moderno, né? E coloquei um pouco sobre filosofia, sobre o que é a filosofia. E olha só que interessante, ó, tem as porcentagens aqui, ó, de quanto que cai de questões, de quanto caiu de questões cada um, ó. Então uma coisa que eu quero focar bastante com vocês vai ser o quê? O Platão, Sócrates e os sofistas, Aristóteles também, ó, 18% que cai quase todo o vestibular cai um pouco uma pergunta sobre Aristóteles, sobre a modernidade, o racionalismo moderno também e a filosofia contemporânea. Então eu vou tentar me estender um pouco mais, né? Quando eu for dar essas aulas, eu vou tentar me estender um pouco mais nesses assuntos, tá? Hoje, eu acho que a aula que eu vou dar hoje, ela eu vou começar a falar sobre a filosofia, né? Vocês já nem aguentam mais, né? Todo professor de filosofia vai começar. O que é a filosofia, né? Mas vai ter que ser assim, né? Porque afinal de contas cai bastante, né, pessoal? Peraí, deixa eu ver aqui que vocês. Ô, Rony, e aí, tudo bem? Aê, Rony, legal. Ah, que bom, Adriano, que você foi bem, que legal. Depois eu vou corrigir, gente, daí a gente vê junto como que é. Beleza, então. Ah, não faz mal que você não lembra, Emily. Depois eu vou colocar aqui e você vai ver. Então, beleza, galera, vamos lá então. O que que eu vou falar então nessa primeira aula? Vou falar um pouco sobre o surgimento da filosofia, então. Vou seguir esse quadrinho que vocês estão vendo, então.
Então hoje a gente vai começar a falar, mas eu vou tentar falar nessa aula e na próxima, né? Hoje eu vou falar mais uma coisa mais completa, assim, e daí na próxima aula a gente tenta falar também mais um pouquinho. Mas não vou me estender muito nesse assunto, não. Então, beleza, vamos lá, então. Hum. Então, pessoal, a pergunta, né, fundamental, pergunta importante, né? O que é a filosofia? Na verdade, quando eu estou perguntando o que é a filosofia para vocês, pensando em vestibulares, eu estou fazendo, na verdade, a seguinte pergunta. Quais são as características do discurso filosófico? O que o discurso filosófico tem de diferente, por exemplo, de um discurso científico, de um discurso antropológico, né, sociológico, de um discurso religioso? O que a filosofia tem de diferente? O que ela fala de diferente desses outros discursos, né? Então hoje a gente vai ver um pouco isso daí. Quais são as características do discurso filosófico? Vamos lá, então, ó. Para começar a pensar isso aí, eu trouxe essas duas tirinhas da Mafalda para a gente dar uma analisada, ó. Então prestem atenção. Começa o quê? As duas tirinhas, a de cima e a de baixo, né? Começa com a Mafalda, né? A primeira tirinha, né? A Mafalda, para quem não sabe, é uma personagem argentina, né? Do Quino, né? E ela é uma menininha muito política, né? Muito sempre tá falando sobre política, sobre questões bem importantes, né? Então aí olha só. A Mafalda, né, pega uma mesinha, olha como que tá essa primeira tirinha. A Mafalda pega uma mesinha, coloca na frente do pai dela. O pai dela é sempre um cara muito esperto, ele tá sempre lendo, tanto é que ele tá com um livro aqui, né? Coloca lá, depois vem, pega uma cadeira, pega um jarrinho de água, coloca na frente do pai e aí pergunta: Papai, o que é a filosofia? O que essa tirinha pode mostrar pra gente? O que essa tirinha fala pra gente, né? Se vocês quiserem participar, podem participar também, tá, gente? Pode falar. Mas de certa forma, né, já falando, mas podem me interromper, essa tirinha, ela vai mostrar que essa pergunta ela é importante. É uma pergunta, não é uma pergunta casual, uma pergunta rotineira, que eu pergunto de qualquer jeito, o que é tal coisa? Aí a pessoa me responde rapidinho. Parece que é uma pergunta que vai demandar um tempo para ser respondida, vocês percebem? Porque a Mafalda preparou todo o ambiente ali para deixar o pai dela à vontade, ela ficou sentada, tipo, senta que lá vem a história, né? Parece que ela ficou à vontade para poder ter uma resposta. A resposta parece que vai ser uma resposta longa. Não é uma perguntinha qualquer, parece que é uma pergunta que exige um tempo para ser respondida, né? E aí, olha que interessante, ó. O pai dela não responde o que é, a tirinha acaba aqui, né? Só fica na dúvida. Aí a tirinha de baixo é a continuação dessa conversa. É a continuação desse momento, né? Então a Mafalda tá aqui com o amiguinho dela, que é o Felipe, né? Fala assim, ó, ontem pedi pro meu pai me explicar o que é a filosofia. Aí o Felipe, e aí? Aí tá o pai dela lá, né? No meio de um monte de livros, vocês estão vendo? Perguntando, hein? Ele nem tá lendo, ele nem tá entendendo o que ele tá lendo, parece. Olha a cara dele de quem nem tá entendendo o que tá lendo, né? Hein? Aí eles continuam andando. Ou seja, eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento a seguinte questão. Por que é difícil entender o que é a filosofia? Qual que é as dificuldades da gente conseguir entender o que é a filosofia? O pai dela tá cheio de livro ali em cima da mesa e mesmo assim parece que ele não tá entendendo, né? Por que a gente passa essa dificuldade? Se vocês pararem para ver, o Quino, ele trouxe nessas duas tirinhas um pouco essa ideia de que é uma coisa difícil explicar o que é a filosofia. Na primeira você vê todo um ambiente preparado, né? Parece que é alguma coisa que vai demandar um tempo, e na segunda você vê o pai dela estudando e mesmo assim não entendendo direito o que é a filosofia. Então agora eu vou tentar mostrar para vocês por que existem essas dificuldades. Quais são essas dificuldades em entender o que é a filosofia? Então a primeira coisa é o seguinte: alguns fatos, né? Algumas coisas importantes para a gente ver, para a gente entender essa dificuldade de falar o que é a filosofia. A primeira coisa é o quê? Essa pergunta, o que é a filosofia, ela acontece em toda a história da filosofia. Ela acontece desde o começo, de quando surge a filosofia até os dias de hoje, todos os filósofos se perguntam o que é a filosofia. Olha que coisa, né? Tipo assim, ninguém nunca está satisfeito, todo mundo sempre pergunta o que é a filosofia. Mas olha só, uma coisa mais marcante ainda. A filosofia, ela recebe respostas diferentes em épocas diferentes. Então, se a gente pegar novamente aquela linha do tempo, ó, vou voltar aqui só um pouquinho. Se a gente pegar essa linha do tempo
a gente vai perceber que filosofia é uma coisa na Idade Antiga, filosofia é uma coisa na Idade Média, é uma coisa na Idade Moderna e outra coisa na Idade Contemporânea. Cada época, ela recebe uma resposta diferente. Mais do que isso, pessoal, olha só, olha como vai se complicando o nosso problema, ó. Então, cada filósofo fala, a filosofia para uma época é totalmente diferente da filosofia para outra época. Só que mais do que isso, filósofos de uma mesma época também entendem a filosofia de uma maneira diferente. Por exemplo, Platão entende a filosofia de uma maneira diferente de Aristóteles, né? Embora um foi professor do outro, Platão foi professor do Aristóteles, eles entendem coisas diferentes sobre o que é a filosofia. E quais são as consequências disso? A consequência é que a gente não tem uma resposta unânime ou uma resposta única para falar o que é a filosofia. Cada filósofo dá a sua resposta sobre o que é a filosofia. Então fica complicado. Por quê? Porque se eu quero falar para vocês o que é a filosofia, de certa forma, eu vou ter que me recorrer a algum filósofo. Ah, filosofia é isso para Platão, filosofia é isso para Aristóteles, filosofia é isso para Descartes, né? Só que eu não quero fazer isso. Por quê? Porque existe na filosofia, no discurso filosófico, algumas características que são comuns a vários filósofos. Se não a vários filósofos, né? A gente pode pensar que existe uma certa tradição que vem desde os filósofos mais antigos até os filósofos, alguns filósofos de hoje, que essa tradição ela tem características incomuns. Mesmo Platão falando que filosofia é uma coisa diferente do que Aristóteles fala, as duas filosofias, tanto de Platão quanto Aristóteles, têm coisas em comum. Elas têm algumas características em comum. Pode ser que a definição não seja a mesma, mas algumas características em comum elas vão ter. Então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, eu coloquei aqui embaixo, ó, que eu não quero definir a filosofia através de um único autor, né? Porque eu não quero limitar a ideia de filosofia a um único pensador. Mas a partir de agora eu vou tentar mostrar para vocês um certo discurso de filosófico. Quais são as características desse discurso filosófico que perpassa por vários autores, por vários filósofos. Tudo bem? São mais ou menos 6 características que eu vou colocar. 6 características que vocês vão encontrar em praticamente todos os filósofos. Só que alguns pode ser que não tenham todas, né? E até aquele que não tem quase nenhuma dessas características, olha que interessante. Até o filósofo que não tem nenhuma dessas características, ele precisa conhecer essa filosofia que eu estou mostrando para vocês agora. Ele precisa entender um pouco essa filosofia, por quê? Porque essa é a filosofia da tradição. É a filosofia mais velha que existe, né? A filosofia é o discurso, é o primeiro tipo de discurso filosófico. Então, se alguém quer ir contra a tradição, se algum filósofo vai tentar mostrar que a filosofia é algo diferente dessa tradição, ele vai ter que conhecer essa tradição para poder criticar ela. Tudo bem? Tá dando para entender? Vamos lá, então, ó. Então presta atenção, ó. Antes de eu falar o que é a filosofia, eu vou tentar mostrar para vocês o que ela não é. E aí, nesse ponto, a gente vai começar a ver uma coisa bem interessante. Como que a filosofia se distingue, como a filosofia se torna algo diferente das ciências, né? Ó que legal, na escola, pessoal, praticamente tudo que a gente tem é ciências, né? Ciências humanas, ciências biológicas, né? A matemática é uma ciência, a linguagem também é uma ciência, né? Dá para estudar a linguagem como ciência. Então, a partir de agora, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco o que a filosofia se difere da ciência, daquilo que a gente conhece como ciência, como sendo a física, a química, a biologia, principalmente essas ciências da natureza. Olha que legal. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar então que a filosofia não é, essas características que eu vou mostrar para vocês, elas também dificultam a gente entender um pouco o que é a filosofia. Mas prestem atenção, ó. Primeira coisa, a filosofia ela não tem um objeto de estudo exclusivo, único e exclusivo. O que quer dizer isso daí? Significa que a filosofia pode estudar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa ela pode pegar e se tornar objeto de estudo dela. Pois, esse lápis aqui que eu estou na mão vai se tornar meu objeto de estudo. Como que eu conheço esse lápis aqui? Como que eu, né, a lapiseira no caso, né? Como que eu vou conhecer ele? Tudo para a filosofia pode se tornar um objeto de estudo. Só que aí eu pergunto para vocês assim, ó, o que estuda a biologia? Alguém me responde, por favor. Se quiser, né? Mas tentem participar. O que estuda a biologia?
os seres vivos, a natureza. Isso, né? Ó, se a gente pegar a origem da palavra, né? Bio, né? Que é vida, e logia, o estudo. É o estudo da vida, né? E a física? O que estuda a física? A natureza. Isso, a natureza. O que a física tenta fazer? A física tenta entender as leis da natureza, né? Essa é uma das atividades da filosofia, tentar entender as leis da natureza. Então, se vocês pararem para perceber, as ciências, deixa eu pôr aqui, as ciências, elas têm objetos de estudo específicos. A biologia, ela vai estudar a vida. A física vai estudar as leis da natureza. Lógico que dentro da física existem ramificações, né? Tem o pessoal que vai estudar, sei lá, os movimentos, as leis de Newton, né? O movimento. Tem gente que vai estudar um outro tipo de movimento, que é a física quântica, sei lá. Dentro da física existem várias áreas, né? Só que se a gente consegue dar uma definição sobre física de uma maneira geral. A ciência física estuda as leis da natureza. A ciência biológica estuda tudo que é vida, tudo que está relacionado com a vida, né? Mas e a filosofia? A filosofia estuda qualquer coisa, ela não tem um objeto único de estudo. Então, se você perguntar para dois biólogos, olha que interessante, se você perguntar para dois biólogos, o que estuda biologia? A resposta dos dois vão ser algo muito parecido, né? Lógico que dentro daí tem a mesma história da física. Dentro da biologia existem várias áreas, né? Mas de uma resposta geral, falando da ciência, dessa ciência, de uma maneira geral, eles vão dar respostas parecidas. Tanto dois físicos quanto os dois biólogos vão dar respostas parecidas sobre o que é a ciência deles. Mas na filosofia, não. Na filosofia, eles podem dar respostas muito diferentes. Um filósofo estuda o belo, estuda o que é a beleza. O outro filósofo estuda o universo, como que é a origem do universo. Então vejam como os objetos de estudo de cada um é diferente. Dentro da biologia e da física, só para afirmar de novo, não é tão diferente assim, né? A ciência, pessoal, ela pressupõe unanimidade, né? O cientista do Japão e o cientista brasileiro, se eles estudam a mesma coisa, eles necessariamente vão chegar a conclusões iguais, né? Se eles estudam a mesma coisa, o mesmo objeto, né? Com os mesmos equipamentos, sei lá, eles vão chegar a conclusões iguais ou bem parecidas. A ciência, ela tenta ser unânime, né? Quando um físico descobre uma lei, essa lei é universal em todos os lugares. Uma pedra, a gravidade derruba a pedra aqui no Brasil, mas derruba a pedra lá no Japão também. Existe unanimidade entre eles. Agora, na filosofia não existe. Uma outra coisa diferente também, ó, um outro elemento também. A filosofia, ela não tem um método único para aprender as coisas, para entender como as coisas funcionam, né? Novamente, a biologia e a física e qualquer outra ciência, elas têm métodos específicos. Como chama esse método? Método científico, né? Se você for lá na UFSCar, por exemplo, se for entender como funciona os departamentos, como que se faz pesquisa na UFSCar, você vai ver que a pesquisa é feita através do método científico. É um método específico, tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? O cara vai lá e ele vê o cronograma, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso. Demorou para a gente chegar nesse estado de um método seguro para a ciência, mas a ciência, de modo geral, ela trabalha com um método específico. Já a filosofia, não. Na verdade, olha que legal, uma das coisas mais bonitas da filosofia. A filosofia, ela é uma questionadora desses métodos. Na verdade, a filosofia foi a que criou esses métodos, que a ciência se apropriou dele, né? O método científico, quem criou foi a filosofia, na Idade Moderna. Mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Então a filosofia, ela cria esses métodos. Isso eu acho muito legal, porque se a gente for pensar, de certo modo, todos nós somos filósofos. Todos nós, com certeza. Hoje a gente vai ver que uma das características da filosofia todo mundo vai ter, todo mundo teve em algum momento da nossa vida. Mas é isso mesmo, de certo modo, todos somos filósofos. A filosofia, ela é acessível para todo mundo. Embora ela seja difícil de eu falar o que ela é, né? Mas ela é acessível para todos nós. Vocês vão ver hoje as características, né? Só que é importante mostrar isso, ó. Isso é uma coisa importante. A filosofia, ela é uma crítica dos métodos. Ó, só para vocês terem uma ideia, uma coisa interessante. Quando um físico questiona os métodos da física, quando alguém que estuda física, ele vai lá e ele questiona os métodos da física, na verdade ele está sendo o físico teórico, por exemplo, né?
físico teórico, ele está mais com o pé na filosofia do que na ciência física prática, de fato. Quando ele está pensando sobre os métodos próprios da física, ele já está mais com o pé na filosofia do que na própria ciência física, né? Porque é papel da filosofia questionar os métodos pelos quais a gente vai conhecer as coisas. Tudo bem? Então, ó, a filosofia não tem um objeto único de estudo e a filosofia não tem um método único de conhecimento. Depois eu vou dar alguns exemplos de métodos filosóficos para vocês. Mas, por enquanto, só guarda essa informação. Uma outra coisa também diferente da ciência, pessoal. Olha que interessante, ó. Uma coisa totalmente diferente da ciência na filosofia. Na história da filosofia não há progresso, embora há diálogo entre os filósofos. O que significa quando eu falo que não há progresso? O que vocês entendem por isso? Na ciência há progresso? Com toda certeza. Com toda certeza, né? Exatamente. Tipo assim, o Newton ele escreveu as leis dele lá, as leis do movimento há um tempão atrás, né? Essas leis com certeza ajudou, por exemplo, a, sei lá, colocar um avião no céu, né? A gente progrediu, né? A gente teve um avanço tecnológico. E a gente vê esse avanço a todo momento, né? A gente vê que a todo momento existe um avanço tecnológico, a ciência ela progride, mas a filosofia não progride. Por quê? O que quer dizer que a filosofia não progride? Peraí, significa... Seria pensar mais ou menos que cada filósofo tem a sua ideia e que nenhuma está exatamente certa ou errada? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Dentro da história da filosofia, o que o Platão falou, um dos primeiros filósofos que existiu, né? Um dos mais importantes da Grécia, os três mais importantes da Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles. O que o Platão falou não é menor, não é inferior do que um Bauman, que hoje é um filósofo contemporâneo nosso, falou, né? Do que um Sartre falou. O que o Platão fala lá há mais de 2.500 anos atrás tem o mesmo peso e a mesma importância do que os filósofos da época de hoje. Então não existiu progresso entre um e outro. Na verdade, a gente consegue ver cada filósofo, cada filosofia, essa é uma das maneiras da gente ler a filosofia. Cada filosofia como um sistema filosófico, como um sistema fechado. Por exemplo, dentro do sistema do Platão, ele é praticamente perfeito, ele responde a todas as questões que a gente se coloca, né? Só que a filosofia dele fala tão bem sobre o mundo, representa tão bem a realidade do mundo, que é difícil você falar que a filosofia dele fala menos do mundo do que a filosofia de um Sartre, por exemplo, né? Que é um filósofo mais próximo de nós. Então, dentro da filosofia não há progresso. A gente vê cada filósofo tem o mesmo valor. Cada filosofia possui um mesmo valor. Então, isso é uma coisa interessante. Então, agora, olha só, nós vamos entender a primeira característica da filosofia. Se a filosofia ela não tem um objeto de estudo exclusivo, significa que a gente não pode determinar o que é filosofia através do objeto que ela estuda. Entenderam? Né? A biologia estuda a vida, então a gente pode determinar que biologia é tudo aquilo que estuda a vida. Né? Mas a filosofia não, a gente não consegue determinar pelo objeto. Se ela também não tem um método, a gente não consegue determinar o que é filosofia pelo método, pela maneira de conhecer. Então a gente pode concluir uma coisa. A filosofia, de certa forma, ela não é uma ciência fechada, mas a filosofia, de certa forma, ela é uma atividade, ela é uma atitude, é uma forma de eu me comportar perante um objeto, independente de qual objeto é. Vocês estão entendendo? A filosofia é uma forma de eu me comportar, é uma atitude, é um comportamento, né? Ela é uma atividade. Tudo bem? Né? Então, por exemplo, assim, eu posso olhar para o mundo de uma maneira religiosa, eu posso olhar para as coisas do mundo de uma maneira científica, e eu posso olhar para as coisas do mundo de uma maneira filosófica, que é o que eu vou tentar mostrar agora para vocês, né? Então, ó, só para vocês saberem mais ou menos o que eu vou fazer. Agora, então, eu vou começar a caracterizar, já dei a primeira característica, a filosofia é uma atividade. A Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, ela vai chamar essa atividade de atitude filosófica. Mas tem um monte de outros nomes, cada filósofo também dá um certo nome para isso, né? Mas o dela é um dos mais famosos, um dos mais importantes, assim, de vestibulares e tal, cai bastante, cai essa ideia de atitude filosófica. Então, presta atenção, ó. Eu vou tentar, então, já que eu não vou falar de um filósofo específico, eu vou tentar um outro caminho. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar um discurso filosófico, coisa que eu já acabei de falar. Um discurso filosófico que perpassa toda a história da filosofia. Né? Até hoje,
essas características que eu vou mostrar para vocês, tem filósofos que acreditam nelas, e tem filósofos que não acreditam nelas. Mas até aqueles que não acreditam precisaram conhecer essas características para poder criticar elas, né? Para poder destruir os fundamentos delas. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, para quem não sabe, esse daqui é o Sócrates, né? Um dos filósofos mais importantes, e ele é a grande referência desse discurso filosófico que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Olha que interessante. Antes dele, também vai ter os filósofos antes do Sócrates vão apresentar essas características que eu vou mostrar para vocês. Mas o Sócrates é a principal referência. Por quê? Porque depois que vem o Sócrates, todas as outras filosofias depois do Sócrates são totalmente influenciadas pelo Sócrates, né? Vai ter um pensador, o Francis Wolff, que ele vai falar assim: depois que o Sócrates morreu, todas as escolas de filosofia falavam sobre o Sócrates. E mesmo aquela que não falava, pelo menos ele tinha uma bandeira sobre o Sócrates, carregava essa bandeira sobre o Sócrates, né? A ideia de defender o Sócrates como um cara virtuoso, uma pessoa, o grande filósofo, né? Por quê? Porque o Sócrates foi o primeiro mártir da filosofia. O que é um mártir? O mártir é alguém que morre por uma causa. E o Sócrates morreu pela filosofia. Depois a gente vai falar certinho sobre ele, mas quando ele é julgado, ele é condenado, os caras falam para ele assim: Sócrates, a gente pode deixar você vivo, não vamos te condenar à morte, mas para isso você precisa parar de filosofar. E aí ele se nega, ele fala: não vou parar de filosofar, então vocês vão ter que me matar. E aí os caras vão lá e fazem o quê? Né? Matam ele, né? Condenam ele. Então vamos lá, ó. Pera aí. Só não posso me perder no horário aqui, que eu não tô vendo o relógio, nada. Ó, vamos lá então. Primeira coisa legal, ó. Primeira coisa que a gente já vai conseguir aprender bastante coisa só de pegar isso daí. Qual que é a origem do termo filosofia? Vocês já ouviram um monte de vezes isso daí, né? Da onde que vem filosofia? A gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez com a biologia. Divide, né? Bio, né, e logia, estudo da vida. Mas a filosofia é um pouco diferente, olha só. O que significa filosofia? Ela é a junção de duas palavras. Filia, ou filos, que significa ou amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. Então a filosofia é o quê? É aquele que tem amor pela sabedoria. Mas uma tradução mais bonita é o seguinte: é aquele que é o amigo da sabedoria. O filósofo, ele é o amigo da sabedoria. Agora me fala uma coisa. Tentem pensar. Por que o filósofo não se... Se ele é um amigo da sabedoria, se ele gosta tanto da sabedoria, por que ele não colocou... Por que ele não disse que ele era um sábio? Por que ele não fala que ele é um sábio? Ele fala que ele é um filósofo. Eu acho que é porque ele sempre tem algo para aprender. Ele nunca aprende por completo, ele tá sempre querendo buscar resposta para alguma coisa. E o sábio, ele diz ter as respostas para tudo. Tanto é que a gente tem aquela frase bem famosa, né? Só sei que nada sei. Isso, nossa, maravilha. Essa frase é do Só. Na verdade, só vou falar uma coisa legal. Pensa nessa frase, essa frase é perfeita. Isso resume muito bem a filosofia do Sócrates, o pensamento do Sócrates. Mas ele nunca falou essa frase, sabia? Ele fala uma outra frase. Ele fala: eu sei que eu não sei muita coisa e sei também que eu não sei pouca coisa. Né? Depois, quando eu for falar sobre a história do Sócrates, a gente vai entrar nessa frase. Mas essa frase, é isso mesmo, só sei que nada sei, ela define muito bem a filosofia do Sócrates. Uma filosofia que parte da onde? Da ignorância. O primeiro cara que colocou a primeira pessoa que falou, foi a primeira pessoa que usou esse termo filosofia, na verdade ele usou o termo filósofo, né, o amigo da sabedoria, foi o Pitágoras, né? Vocês já viram já o teorema de Pitágoras, né? Pitágoras, ele é um filósofo. Ele é um filósofo antes de Sócrates, né? E por que ele usou esse termo, amigo da sabedoria? Exatamente por causa disso que você falou, né? Perguntaram para ele: você é sábio? Ele fala: não sou sábio, eu sou um filósofo. Por quê? Porque o filósofo é aquele que está sempre buscando a sabedoria. Agora, presta atenção numa coisa interessante. Para o Pitágoras, que foi o fundador desse termo, e para a tradição, essa tradição que eu estou começando a descrever para vocês, olha que legal. A filosofia, ela é a busca da sabedoria, mas eu nunca vou ser sábio. Por quê? Porque a sabedoria, ela só pertence aos deuses. Existe uma tradição filosófica que vai acreditar
que a verdadeira sabedoria, o conhecimento das coisas mesmos, o conhecimento, o conhecimento verdadeiro das coisas, para o ser humano, para o homem, né, é impossível alcançar. Somente os deuses vão ter o conhecimento da verdade. Então, o filósofo é aquele que nunca vai alcançar a verdade. Olha, começa aqui, ó. O filósofo é aquele que nunca vai alcançar a verdade, mas isso não impede dele de procurar a verdade. Então, o filósofo é aquele que, sabendo que não vai alcançar a verdade, o que ele tenta fazer? Ele tenta se aproximar o máximo possível da verdade. Ele tenta ser o quê da verdade? Um amigo, né? Então, tenta se isso que significa essa ideia de amigo da sabedoria. É aquele que tenta se aproximar ao máximo da verdade. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ser o portador da verdade. Quem é o portador da verdade é o sábio. E olha que os filósofos vão ser críticos aos sábios, né? Eles vão tirar sarro dos verdadeiros sábios, né? Então, né, o sábio como um sujeito sério, como alguém que tem um conhecimento. Tem um filósofo que chama Nietzsche, né? Que ele vai ter um dos poeminhas mais bonitos que eu acho, falando sobre os sábios. Ele vai falar assim, ó, sobre, né, a autenticidade da vida. Ele vai falar assim, ó: moro em minha própria casa, nada imitei de ninguém, e ainda ri de todo mestre que nunca riu de si também, né? O filósofo é aquele que se reconhece como ignorante, é aquele que sabe que não vai alcançar, é aquele que ri de si, que se acha engraçado também, né? Não é aquele que se leva a sério. Então o sábio é um portador da sabedoria, o filósofo é aquele que tenta se aproximar da sabedoria, tenta ser um amigo da sabedoria, né? Mesmo sabendo que a verdadeira verdade, né, vamos dizer assim, que o conhecimento verdadeiro das coisas ele não vai alcançar. Tudo bem? Tá dando para entender, pessoal? Beleza, então, ó, vamos lá. Olha aqui, ó, coloquei aqui um quadro aqui do Rafael Sanzio, né, que é um pintor moderno, né, da modernidade, junto com o Leonardo da Vinci, com Michelangelo, ele é da mesma época. E esse quadro mostra a Escola de Atenas. O que era a Escola de Atenas? Foi a primeira academia, vamos dizer assim, brincando, a primeira faculdade, a primeira grande escola onde que se abriu. Quem que era o dono dessa escola? Platão. Então aqui a gente vê vários filósofos da antiguidade, ó, só para vocês verem mais ou menos, ó. Platão, aqui onde eu estou apontando, Aristóteles, esse é o Diógenes, esse chama Heráclito, todos filósofos da antiguidade, ó. Esse é o Pitágoras, aqui é o Sócrates, né? Esse daqui é o Euclides, que é o da matemática, né? Que fala o Euclides é aquele que define o que é um ponto, o que é uma reta, né? Que faz os fundamentos da matemática. Todos esses filósofos, pessoal, todos esses que vocês estão vendo, de certa forma, eles têm essas características que eu estou mostrando para vocês. Primeiramente, eles se veem como alguém que está conhecendo as coisas, né? Que não é o portador do conhecimento, e eles também veem a filosofia como uma atividade, uma atividade racional, algo que eu vou fazendo, né? Não é uma coisa acabada, um produto. É algo que eu estou sempre fazendo. A filosofia, ela é uma atividade que sempre você vai, uma atitude que sempre você vai tomando, né? Até o final da sua vida, ela nunca está completa, né? Então, aqui, ó, como que a gente pode definir essa atitude filosófica, então? A gente pode definir ela primeiro em dois momentos, ó. O primeiro momento dela é um momento negativo. Por quê? Porque o filósofo, num primeiro momento, ele vai tentar se distanciar daquilo que ele vê como realidade, daquilo que ele entende até aquele momento como sendo a verdade. Na verdade, a gente pode dizer assim, ó, o filósofo é aquele que vai, num primeiro momento, a primeira atitude da filosofia é tentar se afastar daquilo que a gente chama de senso comum. Vocês já ouviram falar o que é o senso comum, gente? Primeira coisa, não, ó, o que é o senso comum? Duas perguntas, vê se vocês conseguem pensar. Primeira coisa, o que é o senso comum? Segunda coisa, o senso comum ele é errado? Ele é um conhecimento errado? O que vocês acham? Um conhecimento popular. Isso. Ele não é um conhecimento errado, né? Senso comum, né? Ah, se eu botar fogo ali no fogão e botar uma água para esquentar, eu sei que daqui a pouco ela vai esquentar, um senso comum. E é verdade, vai esquentar mesmo. Então, ele não está errado, né?
Mas o senso comum, ele limita um pouco o pensamento nosso. Ele não vai profundo nas coisas, né? É uma coisa que, de certa forma, é isso, Gabriel. É uma coisa que, de certa forma, a sociedade inteira acredita, né? É uma coisa que está, uma ideia comum a todas as pessoas, né? Às vezes é tão comum que a gente nem reflete sobre ele mesmo. O papel da Eu filosofia. acho que o problema do senso comum é que ele tem muito preconceito. Então, por exemplo, quando a gente fala de alguma coisa, às vezes a gente está falando pelo preconceito que a gente tem em relação Isso. a algo. Nossa, maravilha, é isso mesmo, perfeito. Né? Ele tem muito ele não é tão crítico, né? Então ele acaba deixando passar mesmo muitos preconceitos. Você tem toda a razão, é isso mesmo, né? Então, o senso comum, só para vocês saberem, com certeza vocês já sabem. Mas o que ele difere? Qual que é o oposto do senso comum? É o senso o quê? Alguém sabe o nome? É o senso crítico, né? Senso comum de um lado e senso crítico de outro. Uma coisa legal, por que eu estou falando assim, sabe o nome? Porque uma coisa importante, pessoal, da área de humanas, principalmente, é vocês adquirirem um certo vocabulário que é o que a área de humanas tem, né? De falar das coisas, senso comum, senso crítico, né? Existe um certo vocabulário que é bom a gente adquirindo para não poder entendendo as coisas, né? Por exemplo, em história tem um monte, né? Por exemplo, antropocentrismo, teocentrismo, antropofagia, você vai ver, né, em história do Brasil. Vocês vão ver diversos temas, né? Diversas palavras que elas vão formando o pensamento da área de humanas. Então é bom vocês estarem em contato com essas palavras. Mas é isso aí, o senso crítico. Boa, Adriano. Vamos lá, então, ó. Beleza, né? Então essa é a primeira atitude da filosofia, uma atitude negativa. Ela vai questionar o senso comum. Só que depois ela vai tomar uma atitude positiva, né? Quem fala isso que eu estou mostrando para vocês é a Marilena Chauí. A filosofia, ela primeiro uma atitude negativa de se afastar, né, das coisas. Alguns filósofos vão falar assim, ó, você só sabe o tamanho da cidade se você estiver longe da cidade, vendo ela de longe. Você só vai saber aonde chegam os prédios da cidade se você se afastar dele e ver de longe. Aí você vai ter uma noção do todo da cidade. Mas enquanto você está no meio da cidade, você não tem noção de quanto ela é grande. Então isso leva para a filosofia. Enquanto você estiver naquela realidade, você não vai conseguir entender direito o que está acontecendo. Só depois que você se afasta daquela realidade, de alguma maneira, que você vai conseguir entender melhor ela, né? Então esse segundo momento da filosofia é um momento de começar a questionar e tentar buscar esse senso crítico, né? Pensar através desse modo crítico. É positivo por quê? Porque começa o negativo, ele destrói o senso comum, ele é uma desconstrução. O segundo momento, esse momento positivo, ele é uma construção, ou pelo menos a tentativa de uma construção. Tudo bem? Então, ó, vamos lá que eu vou falar essa daqui. É 9 horas o intervalo, né? Vou falar essa daqui, daí a gente depois vai para o intervalo, então. Prestem atenção, ó. Qual seria, então, a primeira característica da filosofia? Uma atitude. Beleza, isso aí já entenderam. Uma atitude que no primeiro momento é negativa e num segundo momento ela se torna positiva. Só que da onde vem a filosofia? Da onde vem esse afastamento desse senso comum? Olha que legal. Da onde que vem, né? O que faz eu sair do senso comum? E aqui, ó, tá uma que você falou, todo mundo é filósofo, né? Todo mundo tem um pouco de filósofo dentro de si. E tem mesmo, porque a filosofia, olha que legal, ela nasce de um sentimento. A filosofia ela não nasce de uma reflexão, de algo assim. Na verdade, o primeiro passo da filosofia é um sentimento. É um sentimento que vai desencadear um pensamento, que vai desencadear uma busca. Qual sentimento é esse? O taumazien, né? Que chama taumazien em grego. Mas como que os tradutores, né, foram traduzindo? Traduzido por um monte de nome. Por espanto, por admiração, por maravilhamento. O taumazien é quando você se admira com alguma coisa, quando você fica maravilhado com alguma coisa. Quando algo te impressiona demais, né? Quando alguma coisa que acontece te impressiona muito. Geralmente, quando a gente é pequeno, muita coisa impressiona a gente, né? As crianças são pequenos filósofos, porque a todo momento elas se admiram com o mundo que está em volta, né? Elas vão se admirando com essas coisas. E olha que interessante.
O que causa esse espanto? Eu coloquei essa imagem do grito aqui, né? Na verdade, esse quadro chamou Grito, mas é porque ele parece um cara que está espantado, né? Por isso que eu coloquei esse daí. Mas, né, na verdade chamou o grito. Ele está gritando, né? Mas é uma ideia assim, ó, de admiração. E o que causa esse sentimento? Esse sentimento de quando você, né, o do inesperado, do encontro com aquilo que você nem imagina que existia. O que que ele causa em você? Ele causa o reconhecimento da sua ignorância, o reconhecimento da sua pequenez. Olha só como que o Aristóteles vai falar, ó. Presta atenção. Assim dirá Aristóteles: o homem que é tomado de perplexibilidade e admiração, ou seja, de acordo com em grego, o homem que é tomado pelo talmasien, julga-se ignorante, né? A partir do momento que eu fico admirado com uma coisa, que eu vejo quanto eu sou pequeno perto do mundo, perto das coisas que acontecem no mundo, eu percebo que eu sou ignorante. E para mim fugir desse estado de ignorância, é aí que se volta para a filosofia. É aí que começa a filosofia. Quando eu me primeira coisa que eu me reconheço como ignorante. Quando a gente for falar sobre o Sócrates, vocês vão ver que o primeiro passo do Sócrates é exatamente isso daí. Só sei que nada sei. Sou ignorante e quero conhecer as coisas. Né? Então é o primeiro momento da filosofia. É um espanto, um maravilhamento que me leva o quê? Ao reconhecimento da minha ignorância. Isso é importante no discurso filosófico. O discurso filosófico ele vai construindo um conhecimento muitas vezes do zero. Quase todos os filósofos eles vão construir um conhecimento um pouco do zero. Por exemplo, olha só uma curiosidade: o Descartes. O primeiro parágrafo do livro do Descartes, que chama Meditações Metafísicas, ele vai falar assim: esqueça tudo que eu aprendi. A partir de agora eu vou começar um conhecimento novo, do zero. Então, tipo assim, esqueça toda a tradição, ele vai falar, esqueça tudo que os filósofos antigos falaram. Eu percebo que muitas coisas que eles falaram hoje está errada. Então eu vou começar algo do zero. E quase todos os filósofos vão fazer isso. Bacon, né, Francis Bacon, que é da mesma época, ele vai fazer a mesma coisa, mesma época do Descartes, né? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar assim, ele vai escrever um livro que chama O Novo Organon. Olha que interessante. Aristóteles escreveu um negócio chamado Organon, um livro falando sobre a organização do conhecimento. Como o conhecimento se dá? O Bacon vai escrever Novo Organon. Ou seja, aquilo que Aristóteles falou, esquece. Nem quero saber o que Aristóteles falou. Vou, a partir de agora, começar do zero de novo. Então, a filosofia ela sempre começa pelo reconhecimento da ignorância. Tudo bem, gente? Querem dar um intervalinho, então? Hein, pessoal? Pode? Beleza, então. Ó, então, que horas que a gente volta? 9h10? Beleza, espero que vocês estejam entendendo aí o que eu tô falando. Tá bom. 9h10 a gente volta, então. Então daqui a pouco vou fechar a câmera, daqui a pouco a gente se vê, então.
Ô, pessoal, voltei, viu? Ó, minha câmera não tá aberta. Agora sim. Vocês estão aí já? Ah, beleza, então, beleza. Esperar, vai 2 minutinhos. Peraí que eu vou pegar a lista de presentes pra vocês, tá? Nossa, eu fiquei tentando procurar o negócio do Bart aqui, mas eu não acho, gente. Eu achei que tinha no YouTube. Peraí que eu vou entrar aqui rapidinho no WhatsApp pra pegar a lista. Vai tentar, nossa, ia ser legal, hein? Não, mas fica tranquilo. Mas é porque ele expressa tanto o nosso sentimento em relação à matemática, né? Ele expressa tão bem o sentimento. Começa mó de bonitinho. Um trem sai a 200 km por hora, não sei o quê. De repente começa a ficar mó confusão. Mas é isso aí, vamos voltar lá então, vai. Ah, ó, pus a lista de presença aí, ó. É assim que eles estão passando, os professores, né? Pelo chat mesmo, né? Aí só vocês entrarem e colocarem lá. Pode começar, gente? Posso voltar? Beleza, então, vamos lá, então, ó. Então, né, coloquei duas características para vocês aqui, então. A filosofia, né, só retomando. A filosofia, ela é uma busca pela verdade, mesmo a gente sabendo que essa verdade a gente não vai alcançar, né? Igual essa tradição que eu tô contando para vocês. Por que que a gente sabe que não vai alcançar essa verdade? Porque a verdade do mundo, a verdade das coisas, pertence apenas aos deuses, né? Como a filosofia é uma discussão que a gente vai ter depois, mas a filosofia nasce na Grécia, né? No mundo politeísta, né? Que se acredita em vários deuses, né? Então a sabedoria para esses filósofos está com os deuses. Falando um pouco da Idade Moderna, a filosofia, a verdadeira sabedoria vai. Desculpa. Falando um pouco da Idade Média, ó, nós estamos falando de uma filosofia que começa na Idade Antiga, né? Desse discurso filosófico que eu estou falando para vocês. Ele começa na Idade Antiga, com todos esses filósofos aqui, todos esses filósofos que eu mostrei aqui, mas ele continua até hoje. Ele passa por todos os períodos históricos, né? E não é isso, né?
Acabei me... Ah, então, é isso. Ela surge, né, nesses períodos históricos, nesse mundo politeísta, onde eles vão acreditar que a filosofia, eu não alcanço a verdade das coisas, apenas os deuses têm. Mas e na Idade Média? Na Idade Média não é politeísta, a Idade Média é o quê? Monoteísta. Eles vão acreditar que a verdadeira, né, que a verdade, o verdadeiro conhecimento está onde? Está com Deus, né? E não com os homens. Percebe? Muda um pouco aquele que está com o verdadeiro conhecimento. Antes era vários deuses, os deuses criaram o mundo. E na Idade Média, como é um momento da filosofia europeia, cristã, vai ser para o Deus bíblico, né? O Deus bíblico que vai ter o verdadeiro conhecimento, que vai possuir a verdade. Na Idade Moderna isso já muda um pouco, mas o discurso de que existe uma verdade, ele ainda continua, e que eu preciso buscar essa verdade ainda continua. Deixa eu só ver o que vocês escreveram. Beleza, então. Então tá, beleza então, pessoal. Então a filosofia é isso, é essa busca pela verdade, mesmo sabendo que eu não vou alcançar essa verdade, mas é uma busca pela verdade na qual eu faço através de uma atividade, né? E que essa atividade surge através do quê? De um espanto, através de um maravilhamento do mundo, onde eu reconheço a minha ignorância. Tudo bem? Agora nós vamos para outra característica da filosofia, que é uma das mais claras que tem, uma das mais que a gente já percebe logo de cara, que é o quê? A filosofia, ela é muito questionadora, né? A filosofia, ela é a ciência, alguns brincam, ela é a arte dos porquês, né? Qual que é o instrumento de guerra do filósofo? É o porquê. É a pergunta, o que é? O porquê disso? Né? Essa é os instrumentos do filósofo. É o questionamento. A filosofia, ela é desconfiada de todas as coisas. Ela é quase que um filósofo, ele quase que sempre é um cético num primeiro momento. O que é um cético, pessoal? O que é o ceticismo? Vocês sabem? Alguém me fala, quem que é o cético? São pessoas que, assim, elas não acreditam no. Como que eu explico? Por exemplo, uma pessoa que não acredita exatamente em Deus e no espiritual, e somente no que a ciência diz. Isso daí é um cético, boa. É uma resposta para um cético. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa bem legal, ó. Quando vocês vão pensar em cético, muitas pessoas falam exatamente isso daí. É aquele que não acredita, né? Começa com essa frase, é aquele que não acredita em tal coisa. Mas a gente pode melhorar isso. Na verdade, o cético não é aquele. Alguns até exageram, vão falar assim: o cético é aquele que não acredita em nada. Nem na ciência eles vão falar duvida até da ciência. Ou se é verdade, com certeza é correto, é a coisa mais correta. O filósofo busca a verdade através da razão. Eu vou chegar lá daqui a pouco, eu vou te mostrar o que o filósofo entende por razão, o que esse discurso vai entender por razão. Mas o cético, só voltando na história do cético, aquele que não acredita em nada não é um cético. Aquele que não acredita em nada, a gente vai dar o nome de niilista. Quer ver? Vou escrever aqui só para vocês saberem, ó. Niilista. A filosofia, é o niilismo, a filosofia do nada. Esse é o que não acredita em nada. É o niilista. O cético, ele é aquele que duvida de tudo. Entendeu? Quando a gente falar sobre o cético, não é aquele que não acredita, mas é aquele que duvida de todas as coisas. Ele pode até ter uma verdade, às vezes, com ele, em algum momento encontrar. Mas ele é aquele, principalmente, que duvida. E a filosofia é muito cética nesse sentido, porque ela é desconfiada de tudo. Né? O grande lance da filosofia é a desconfiança. Ó, olha o que eu coloquei aqui. Ó. A filosofia, ela consiste mais, ela consiste mais em problematizar as coisas do que resolver as coisas. Né? Quando eu falei agora há pouco para vocês do Sócrates, que quando ele foi julgado, os juízes deles falaram assim: ó, Sócrates, você pode viver, a gente não vai te condenar à morte, desde que você deixe de filosofar. Qual que é a resposta dele? Ele dá essa resposta aqui, ó. A vida sem indagação não merece ser vivida. Né? Uma vida sem questionamento não merece ser vivida. Olha a importância de se questionar para a filosofia. Porque se você vive uma vida onde você não se questiona, podemos até pensar assim, se você vive uma vida puramente no senso comum,
não merece viver aquela vida. Uma vida totalmente alienada não merece viver aquela vida. Para o filósofo, uma vida que merece ser vivida é aquela vida com indagação, com questionamento, né? Alguns filósofos vão falar assim, nossa, Sócrates é bem chato, né? Porque ele não para de questionar os outros, né? Mas é um pouco isso mesmo, ele não para de questionar. Ele é tão doido, Sócrates, que ele fala assim, ó, a vida sem indagação não merece ser vivida. Então, se eu tomar a cicuta, que é o líquido, né, o veneno que ele vai tomar para se matar, que ele é condenado a tomar, ele vai falar assim, na outra vida, depois que minha alma sair do meu corpo e eu for para outra vida, sabe o que eu vou fazer lá na outra vida? Eu vou ficar questionando todas as almas que estão lá também. Né? Olha que louco, né? Ele pensa que na outra vida ele também vai questionar as coisas. Então a filosofia vai acompanhar a vida dele inteira e a morte, inclusive, né? Olha que legal, tão importante. E aí eu lembro de um negócio legal, que é uma... Quando a gente fala de que a filosofia ela consiste mais em problematizar, olha só, presta atenção numa coisa interessante. Todo filósofo que escreve um livro, todos os livros filosóficos, eles são escritos para responder alguma questão, sabiam? Eles são escritos para responder e tentar dialogar sobre alguma pergunta. É o que move o começo dos escritos filosóficos, são alguma pergunta, alguma questão. Quer ver? Platão vai escrever o Banquete, ele vai tentar se perguntar no Banquete o que é o amor. Essa é a indagação do Platão no Banquete. Cada livro do Platão, por exemplo, fala sobre alguma coisa. Platão vai escrever a Apologia, né? Que vai falar sobre o que é a filosofia, a Apologia de Sócrates. O que é, como ele entende a filosofia. Mas ele vai escrever também um livro chamado Mênon, onde ele vai discutir o que é o conhecimento. Como que eu conheço as coisas. Cada livro de filosofia, ele tenta trazer, ele tem por trás dele um problema, na qual o filósofo vai tentar resolver esse problema, ou pelo menos trazer elementos para que se possa debater sobre esse problema. E aí é tão importante o questionamento que eu lembro de uma propaganda da TV Futura, que era uma propaganda bem legal. Vou colocar aqui para vocês verem ela. Faz mal você, porque nessa a gente atrasar um pouquinho. Mas olha só, ele vai falar o que nessa propaganda? Eu vou colocar só para vocês verem aqui no YouTube, ó. Mas ele vai falar assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? A filosofia é a arte de desconfiar. Quer ver? Vou colocar aqui. Não sei se vocês já viram essa propaganda. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Essa que eu tô colocando? Sim, Do YouTube, né? tá dando pra ver. Pra vocês verem que legalzinho que é. Será que vai estar com som? Até hoje, os Tá, cientistas tá com som? Tá com som? Tá com som. Beleza. Até hoje, os cientistas discutem como a vida começou. Se a orientação sexual é definida pela genética e por que você boceja quando alguém boceja. Os biólogos querem entender como os pássaros migram e os nutricionistas se o ovo faz mal à saúde. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Futura, o canal que liga você. Tem essa outra aqui também. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Futura, o canal que liga você. Essa frase eu acho demais, assim, né? Não sei se vocês concordam, assim, né? Mas é bem isso, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? É através desse questionamento que a gente vai buscando conhecer, que a gente vai desenvolvendo a tecnologia, né? Um monte de outras coisas, através das nossas perguntas, né? E aí, olha só uma coisa interessante, ó, que volta lá no começo da nossa aula. A filosofia ela é tão questionadora, ela se questiona tanto, que ela vira e mexe, ela questiona ela própria, né? Vai ter um filósofo que ele vai falar uma coisa bem bonita, ele vai escrever um texto chamado O Dia da Caça. O Dia da Caça. Por quê?
Porque ele vai falar assim, o filósofo é um caçador. E qual é a arma do filósofo? É o porquê, né? É o que é. Então o filósofo ele se dirige para todas as coisas e ele vai falar o que é a justiça, o que é a beleza, o que é a felicidade, o que é a liberdade, vai se questionar sobre todas essas coisas. Mas ele também vai se voltar para ele mesmo, a arma dele vai se voltar contra ele mesmo, e ele vai perguntar o que é filosofia. Então é por isso que a filosofia está sempre sendo questionada, porque é da natureza do pensamento filosófico questionar. E aí ela se questiona sempre a ela própria, né? Sempre buscando uma verdade. Tudo bem? Vamos então para uma quarta característica, ó, né? É uma atividade que nasce através de um espanto, através de um maravilhamento, e que se torna totalmente questionadora, né? Ela se incorpora como algo totalmente questionador e desconfiado. Mas daí a gente pergunta, então, um lance, ó, uma coisa importante. Então, se é uma da filosofia, se uma das características da filosofia é buscar a verdade, né? Buscar racionalmente a verdade, como você já tinha até colocado aí, o que é a verdade? Né? Agora é uma coisa, uma parte bem interessante, assim, para a gente pensar o que é a verdade, né? Vocês já pararam para pensar? A gente usa a palavra verdade como um monte de outras palavras que a gente usa em português. Por exemplo, amor, esse exemplo é muito bom. A gente usa amor para tudo, né? Eu amo meu cachorro, eu amo minha mãe, eu amo meu país, vamos supor assim. Mas será que esses amores é mesmo amor? É mesmo sentimento? E eu tô chamando tudo de amor? A verdade é a mesma coisa. O que é a verdade, né? Tem tantas verdades que a gente pode perceber. Tem verdade religiosa, tem a verdade científica, tem a verdade dentro das artes, né? O que é a verdade, né? Então é isso que vamos discutir um pouco sobre isso, ó. E o que eu vou mostrar para vocês, ó? Eu vou mostrar que essa palavra verdade que a gente utiliza em português, quando a gente fala verdade, na verdade, né? Na verdade, ela é a junção de 3 palavras principais. Ela é a junção de uma palavra hebraica, né? Dos hebreus, dos judeus, uma palavra, principalmente a nossa em português, muito influenciada por uma ideia de verdade bíblica. Essa palavra nossa verdade também é influenciada por uma outra palavra, só que dessa vez latina, que se volta lá para os romanos, né? Que também tem um sentido de verdade diferente, e ela também é formada por uma outra palavra que também significa verdade, mas é uma palavra grega. Então eu vou mostrar para vocês essas 3 palavras agora que fundamentam, que formam essa palavra que a gente acredita que se chama verdade. Mas aí vocês vão notar o quê? Que essa palavra nossa verdade, ela é a mistura dessas 3. Só que tem... E isso acaba gerando uma confusão um pouco. Mas vamos tentar especificar melhor, ó. Prestem atenção. A primeira concepção de verdade que a gente tem vai ser do hebraico, que se chama como emet. Essa é a palavra para verdade no hebraico. Emet. Significa o quê, ó? Aqui ela está escrita em hebraico, ó. Se vocês olharem essa imagem aqui, ela está escrita em hebraico. E olha que legal, ela começa como? No hebraico você lê, né, da direita para a esquerda. E olha que legal. Essa é a primeira letra do alfabeto, essa é a letra do meio do alfabeto, e essa é a última letra do alfabeto. Ou seja, essa palavra ela é formada pelo princípio, pelo meio e pelo fim. Percebem? Dentro do alfabeto, né, hebraico. Aquela galera da Cabala, não sei se vocês já ouviram de Cabala, mas eles piram nisso daí, né? Porque ela é uma palavra, a própria formação da palavra se remete a números e tal, né? E o que significa essa verdade emet? Essa é a verdade religiosa, é a verdade revelada, entendida como uma promessa, né? É a verdade que Deus falou, ó, vou salvar vocês. É a verdade bíblica, que ela é uma promessa, ela é algo que está relacionada com o futuro. É uma concepção de verdade que está lá para o futuro, né? E ela tem muito a ver com o quê? Com fé. É como se eu tivesse feito uma promessa para você. Ó, pessoal, semana que vem eu vou trazer um chocolate para cada um, vamos dizer assim. E aí vocês têm essa verdade com vocês, essa verdade que foi prometida, né? Então a nossa palavra verdade também vem dessa influência, né? Essa verdade religiosa, né? Uma verdade que contempla, né? Assim, de acordo com a palavra, o início, o meio e o fim, né? Tem a ver com emuná, que é a fé. Então, essa é uma das concepções de verdade que a gente tem. Uma verdade que está sempre relacionada com o futuro, com uma promessa de algo que está por vir. Beleza? Outra concepção de verdade, que aí é do latim, dos romanos, é a verdade vista como veritas. O que significa essa verdade, veritas?
é a verdade de um testemunho pessoal, né? É aquela verdade que você fala, ó, eu vi que tal coisa aconteceu hoje. É aquela verdade que você fala porque você presenciou o que aconteceu. É por isso que é a verdade do tribunal, é uma verdade relacionada com testemunho. Aquilo que eu vi, que eu vivenciei, eu vou contar para vocês o que é, né? Essa verdade, ela está relacionada com o passado. Por que ela está relacionada com o passado? Porque foi daquilo que eu vi, daquilo que eu já vivi, né? E aí, qual que são os critérios de verdade dela, né? É a coerência do meu discurso. Ó, eu vi um assassinato, sei lá, eu vi alguém sendo assassinado. E aí eu conto para um juiz, por exemplo, como foi o que eu vi, né? E aí ele vai perceber se tem coerência no meu discurso ou não. Essa é a verdade, é uma verdade mais pessoal, né? Voltada para o passado, das coisas que eu vi. Só que na filosofia, pessoal, a verdade que a gente quer mesmo, a verdade que a gente está buscando, é uma verdade do grego que se chama aletheia, né? Os gregos, eles usam essa palavra para falar de aletheia. Essa é a mais importante. Essa é a verdade da filosofia. E o que significa essa verdade? Primeiro, uma coisa interessante. Essa palavra verdade, essa palavra aletheia, ela foi usada em dois sentidos na filosofia. Desculpa, na filosofia não, na Grécia. Um pela filosofia e outra pela mitologia, né? Vou primeiro falar, a filosofia vai transformar, vai se apropriar dessa palavra. A filosofia que vai se apropriar de aletheia. Só que antes da filosofia, essa palavra era usada na religião grega, de certa forma. Significava uma verdade que era apresentada a quem? Aos poetas, né? Por quê? Olha que interessante, ó, presta atenção. Um mito grego, ele é um conto, né? Então a gente vai começar aqui a fazer uma certa distinção. O mito e a filosofia, né? Que tá nesse primeiro momento da filosofia, porque a filosofia no começo, ela vai pensar muito através do mito um pouco. Por exemplo, o Platão, existem muitos mitos dentro dos livros do Platão, porque o Platão acredita que a mitologia, de certa forma, ela fala um pouco sobre a verdade, ela revela para nós alguma verdade, né? Só que depois ele vai mudar um pouco o sentido dessa verdade, né? Mas vamos ver como que ela é no mito primeiro. Olha só, no mito, quando que a gente tem uma aletheia? Quando que a gente tem uma verdade que, ó, é a verdade entendida como o que não está oculto. Por isso que eu coloquei essa fotinho aqui, que é algo que estava escondido, escrito verdade aqui, era algo que estava escondido aqui nessa folha, nesse caderno, e aí foi aberto, foi mostrado, deixou de estar oculto, né? É aquilo que se mostrou para nós, né? No começo da Grécia, essa verdade ela era revelada através dos poetas que chama Aedos, né? Quando um poeta conta um mito, o que um poeta vai fazer? Ele não vai contar a poesia na antiguidade é um mito, né? É mitologia. Quando ele vai contar uma história, quando ele vai contar um mito, não é o poeta que está contando o mito. Alguém sabe quem que é que está contando o mito no lugar do poeta? Quando um poeta na antiguidade vai contar um mito, ele vai fazer uma música contando uma história, não é ele que está contando o mito. Quem que está contando o mito? Não é o filósofo, não, são os deuses. O poeta, ele é um mensageiro dos deuses. Então, quando o poeta está falando sobre os poetas gregos, como que eles chamam? Eles chamam Aedos. Esse é o nome deles, vou colocar aqui para vocês verem. Aedos. Quando eles estão contando alguma história, a história, por exemplo, de Aquiles e Heitor de Troia, a história de Eros e Psique, que são as mitologias gregas, né? A história de Prometeu. Quando ele está contando essas histórias, na verdade, não é ele que está contando essa história. São os deuses, através dele, contando essa história. Então, os deuses revelando para ele essas histórias, essas coisas do ser humano. Só que a filosofia ela vai modificar isso. Ela vai pegar essa ideia e ela vai trazer para dentro do sujeito. É o sujeito que vai conhecer as coisas. O que é a aletheia, então, dentro da filosofia? É uma verdade que você encontra nas coisas. Você não precisa dos deuses para conhecer aquela coisa, você não precisa de uma promessa ou de um testemunho. É uma verdade que você, sujeito, encontra naquelas coisas, né? O que é a aletheia? Uma verdade que eu pesquisando, eu procurando, eu descubro ela. Eu vou descobrindo aos poucos ela. Tudo bem? Agora prestem atenção numa coisa mais importante, ó.
eu ver uma coisa aqui. Presta atenção numa coisa muito importante, que agora tem a ver com a razão, né? Deixa eu até colocar aqui até. Olha só que legal, pessoal. O filósofo, ele acredita que ele não vai encontrar a verdade, né? Essa tradição filosófica que eu estou mostrando para vocês, eles não vão encontrar a verdade, porque a verdade pertence aos deuses. Mesmo eles agora tirando a ideia de aletheia, transformando ela numa ideia mais filosófica, onde eu, no presente, vou pesquisar as coisas, vou investigar as coisas e vou conhecer as coisas através dos meus esforços, não através de uma mensagem divina, nada disso. A aletheia é o que? Através dos meus esforços eu vou descobrir algo, eu vou desvelar algo, algo vai se aparecer para mim, como sendo verdade, né? Essa é um pouco a ideia. Só que olha só que interessante, o que eles acreditam? Olha que legal, ó. Mesmo que eu não for conhecer a verdade, mesmo que é impossível conhecer a verdade, né, o verdadeiro conhecimento, aquilo que é verdade de fato, eu posso me aproximar dela. Eu sou um amigo da verdade. Mas por que eu posso me aproximar dela? Eu posso não conhecê-la, mas o que me leva a poder me aproximar da verdade, me aproximar da sabedoria? Agora, olha só que interessante. Porque os gregos, os filósofos, de modo geral, os filósofos de quase todos os períodos da história, desde Platão, passa por Galileu Galilei, da Idade Moderna, quase todos os filósofos, eles vão acreditar no quê? Olha que legal. Eles vão acreditar que o mundo é um cosmos. O que é um cosmos, pessoal? Falem para mim o que é um cosmos e qual que é o oposto de cosmo. Vou escrever aqui, ó. O que é um cosmo? O universo. Boa, universo. Mas o que significa isso? Fala para mim. Quando você pensa no universo, você pensa no quê? Um monte de planeta, estrela. Eu penso nos astros, nas estrelas. Mas olha só, a ideia de cosmos. Pensa, Vitória, pensa uma coisa. Qual seria o oposto? Isso, Lucas. Nossa, é isso mesmo. Qual é o oposto de cosmo? Escreve aí. Isso, perfeito, é isso mesmo. O cosmo é um mundo organizado. O que os filósofos vão acreditar? Que primeiro, eles vão acreditar que o nosso mundo, muitos filósofos, o nosso mundo ele foi organizado. O universo, ele não é um caos, ele não é uma bagunça total que cada um que surgiu de repente, não tem leis nenhuma, nada disso. Não. O universo, ele é um cosmo. A gente vive dentro de um cosmo, ou seja, dentro de um mundo, um universo organizado por leis. Olha que interessante, né? Então a gente vê as leis em todos os lugares, né? A gente vê, né, a gravidade, a física vai buscar essas leis. Como que funcionam essas leis? Então o cosmo, ele é as leis. Mas o que organizou esse cosmo? Essa é uma pergunta importante. O que organizou esse cosmo? Os gregos eles têm uma palavra para isso, que é uma das palavras mais importantes da nossa cultura. Mas embora talvez vocês nunca tenham ouvido, mas vocês já ouviram ela em outras vertentes, que é a palavra logos. O que é um logos? O logos tem diversas traduções. Tem gente que vai traduzir como organização, como discurso, como razão, né? Só para vocês verem, ó, lá na Bíblia, por exemplo, está escrito assim, em João, né? Um dos evangelhos, João, está escrito assim: no princípio era o verbo. Vocês já ouviram falar isso daí? Só que se vocês forem ver em grego, como que está escrito em grego, no original? O cara que escreveu aquilo em grego de verdade, começou. Como que ele escreveu? Ele escreveu: no princípio era um logos. Era algo que organizava o mundo, né? Então, por trás do nosso universo não é um caos. Nosso universo é um cosmo. É algo organizado. Agora, presta atenção. O mesmo logos que organizou todo o universo, isso, e o verbo era Deus. E no caso é o quê? O logos era Deus. Deus é esse, né, de acordo com dentro dessa teologia, Deus é o próprio logos mesmo. Deus é o próprio modo como as coisas se organizaram. Exatamente. É bonito até, né? Uma ideia bem legal. Mas prestem atenção. Como que então eu conheço as coisas? Porque o mesmo logos que organizou o mundo, ele está dentro de mim também. Ele organizou ele me organizou. A gente pode pensar assim, ó, quer ver? Eu estou falando logos para vocês terem esse vocabulário, mas a gente pode pensar assim: a mesma razão que organizou o mundo, ela está presente dentro de mim. Então,
o logos e a razão que está presente dentro de mim são compatíveis com o logos e a razão que está no mundo. Quer ver um exemplo que eu acho interessante? É o seguinte: se eu pegar um arquivo do Windows e eu tentar abrir ele no Linux, né, no sistema operacional Linux, ele vai abrir? Vocês já fizeram isso daí já? Não vai abrir o arquivo. Se eu pegar um PDF do Word aqui, tem um Word, eu abrir um PDF, e tentar abrir num Linux, num outro sistema operacional, ele não vai abrir. Por quê? Porque ele não é compatível. O computador não consegue ler aquele arquivo. Tudo bem? Só que se eu pegar um documento PDF do Windows e tentar abrir no próprio Windows, vai abrir? Vai abrir. Por quê? Porque é compatível. Compatibilidade, essa é uma coisa importante. A maneira que eu penso é a maneira que o mundo foi organizado. Quer ver uma coisa interessante? O Galileu Galilei que eu falei para vocês, e não só ele, não, todos, quase todos os filósofos, Platão, Aristóteles, o Galileu, depois de muito tempo, o Pitágoras, quase todos, muitos filósofos, eles vão acreditar que quando Deus fez o mundo, né, ou os deuses fizeram o mundo, eles fizeram o mundo matematicamente. Por isso que a matemática é algo muito importante dentro da filosofia também. A filosofia e a matemática são uma das primeiras ciências que existe, né? O Pitágoras, que é o fundador um dos fundadores da filosofia, ele também é um dos fundadores da matemática, né? Então, olha que interessante. Galileu Galilei, por exemplo, pensa que quando Deus fez o mundo, ele já vai pensar em Deus mesmo, em Deus cristão. Quando Deus fez o mundo matematicamente. Tudo bem? E se a gente for pensar, pessoal, isso daí é uma coisa bem interessante, né? Porque vocês já pararam para pensar o seguinte, ó. Vocês já viram isso daí? Que nosso planeta Terra, por exemplo, ele está exatamente no lugar que ele deveria estar. Se ele tivesse um pouco mais para frente, vocês já ouviram isso? A gente morria queimado. E se ele tivesse um pouquinho mais para trás, a gente morreria congelado. Ele está exatamente num lugar específico onde pode haver a nossa vida, né? Então, esse é um lance para a gente pensar, assim, né? Então, qual que é a verdade dos filósofos, né? Só para a gente ver aqui. É a aletheia, né? Ela, aqui, ó, correspondência. Adequação entre a razão, ou o meu intelecto, e as coisas e os seus conteúdos, né? E as coisas do mundo, né? Existe uma compatibilidade entre o meu pensamento e as coisas que acontecem no mundo. Se não existisse essa compatibilidade, nós nunca poderíamos conhecer as coisas, percebem? Se eu não conseguisse entender da onde surgem as coisas, a gente nunca poderia conhecer as coisas. Então, esse é um dos pensamentos da razão. Essa é uma das primeiras ideias de razão que vai existir. Algo que me revela as coisas. É um instrumento que eu tenho que me revela as coisas. Por quê? Porque ele é o mesmo instrumento utilizado pelo Criador para fazer as coisas. Beleza? Então, ó, o que eu coloquei só isso aqui, assim, ó. Verdade filosófica é a aletheia, conhecimento em construção, onde o sujeito participa dessa construção, né? E aí, olha aqui, ó, que eu coloquei essa forma do cosmos aqui para mostrar um pouco como que, matematicamente, um pouco organizado, assim. Agora não é tão assim, né? Não tem tanto a ver. Mas beleza? Vamos então, ó, aqui, ó. Ó, eu já tô quase acabando, tá, gente? Uma outra característica agora, ó. Né? Já que a filosofia é uma atividade que busca a verdade, ela é questionadora, ela sempre procura descobrir um método para poder encontrar a verdade. Ela sempre busca um método para poder conhecer a verdade, né? E quais são esses métodos? São diversos. Os filósofos, eles inventam diversos métodos. Aqui eu coloquei 4 só para vocês verem, ó. Mas coloquei 4 importantes. Por quê? Dialética, vocês vão ouvir direto sobre dialética, né? O que é dialética? Vocês sabem o que é? Alguém responde o que é dialética? Alguém tem alguma ideia? O que lembra essa palavra dialética? Lembra uma outra palavra. Dialética, ali como a Adriane falou, também me lembra algum debate, um diálogo. Exatamente, porque dialética tem a ver com isso, né? Se a gente for parar, assim, o diálogo está dentro da dialética, mas não necessariamente
todo tipo de dialética é um diálogo, né? Mas eu quero mostrar para vocês o quê? A dialética é muito simples, ó, vou colocar a fórmula da dialética. Ó, A não sei o símbolo de diferente. A dialética, não achei um símbolo legal para colocar aqui, mas a dialética ela é o quê? É simples. Eu tenho uma tese A, né, que eu defendo, uma ideia A que eu defendo. E aí vem, por exemplo, a Vitória com uma tese B, com uma ideia B que ela defende. E nós dois vamos fazer o quê? Vamos confrontar essas ideias. Através desse confronto dessas ideias, não vai sair uma vitoriosa, uma A ou uma B. Na verdade, através desse confronto vai sair uma terceira coisa, um C. Entenderam? Então é a ideia de uma tese, antítese e uma síntese, né? Uma tese, uma coisa contra aquela tese, uma antítese, e aí as duas acabam se disputando e se torna uma síntese, uma nova ideia, uma nova tese que pode ser, por exemplo, questionada por uma tese D. Então, por exemplo, eu tenho A, aí vem alguém com uma ideia B, e a gente junto chega numa ideia C. Só que daí nessa ideia C tem alguém que tem uma ideia D. Então a gente confronta as duas, a gente chega numa ideia E. E assim a dialética vai caminhando eternamente. A dialética é um movimento que não para. Por quê? Porque a verdade a gente não vai alcançar, a gente vai sempre buscando a verdade nesse sentido da dialética. Essa é a ideia do Platão. Ó, Adriane, exatamente tipo Heráclito e Parmênides. Quer que eu dou um exemplo legal? O que o Platão vai fazer? Uma das ideias. O Platão ele vai ler o Heráclito e ele vai ler o Parmênides. A teoria do Platão ela é basicamente a junção do Heráclito e do Parmênides. Depois a gente pode até discutir isso, mas dentro da ideia do Parmênides, o Platão vai encontrar um problema. Dentro da ideia do Heráclito, ele vai encontrar outro problema. Só que ele vai conseguir dar uma unificada nessas duas ideias. Né? Então a filosofia do Platão, de certa forma, ela é uma síntese da ideia do Heráclito e do Parmênides. Olha que legal. Aí vai vir quem? Vai vir Aristóteles e vai falar, Platão, você está errado. Na verdade, é tal coisa, né? Ele vai criticar o Platão em algumas coisas, né? E aí vai surgir uma outra tese, uma outra ideia, né? Olha que interessante. Tudo bem, então? Então a dialética é importante vocês verem a dialética nisso. Quer ver como eu vou falar? Por que a dialética não é só conversa? Porque olha que interessante, alguns filósofos, tipo uma peneira de ideias, pode pensar isso daí mesmo. É um bom pensamento, assim, tipo, né? Ela não deixa, ela se questiona sobre os argumentos e ela só permite que passe nessa peneira aquilo que ela vê como verdadeiro, né? Que ela entende como verdade. Pode pensar dessa maneira mesmo. É uma boa ideia, assim. Mas olha só a dialética, que interessante, como ela não está somente no diálogo. Porque, ó, presta atenção que legal, ó. O Karl Marx, vocês já ouviram falar do Karl Marx, né? Agora virou professor doutrinador, né? Vai falar do Marx, do comunismo. Mas ele tem uma ideia interessante. Olha o que ele vai fazer. O Marx ele tem a ideia, a dialética, né? A dialética histórica. Ele vai falar esse termo, que é um termo de outros filósofos também, do Hegel, uns filósofos anteriores ao Marx. Mas o que o Marx ele tem de ideia legal? Ele vai falar assim, ó, a história da humanidade é uma história dialética, é uma história de conflito. Conflito entre o quê? Se você olhar a história humana, conflito entre as classes sociais. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar que interessante. Ó como ele vai falar dialética histórica. A nossa história ela funciona de uma maneira dialética. Olha que interessante. Ele vai falar mais ou menos assim. Quer ver? Prestem atenção. Na Idade Antiga, quem dominava na Idade Antiga, no final da Idade Antiga, era Roma. Então Roma era essa ideia A. Roma era o que dominava tudo. Só que existia uma classe social, olha, para o Marx, ele vai mostrar que a dialética é o conflito entre classes sociais, aquela que domina e aquela que é dominada. Então, se Roma dominava tudo na Idade Antiga, de repente uma classe social que é dominada vai começar a aparecer. Que é qual, no caso? Que é os bárbaros, né? Que é as invasões bárbaras que vão acontecer em Roma. Então, Roma o poder dos romanos vão ser confrontados com o poder dos bárbaros, né? Uma classe que dominava até então vai começar a ser um conflito com uma classe na qual que era dominada. E o que vai surgir dessa disputa entre eles? Vai acabar Roma
e praticamente vai acabar essas invasões bárbaras. Muitos povos bárbaros vão se dividir, vão acabar. Vai começar o quê? A Idade Média, a ideia do feudalismo, uma nova organização social. Só que até mesmo essa Idade Média, depois, ela vai começar a entrar em conflito entre ela mesma. Outros elementos dela vão entrar em conflito. Ou seja, para o Marx, olha como a dialética é importante. Ela move a nossa história, né? É o conflito entre classes sociais, que pode ser A e B, que vira uma C. É o conflito entre as classes sociais que movem a nossa história, né? Olha que interessante. Qual seria um dos últimos conflitos, né, de acordo com Marx? Seria os proletários contra os patrões, né, contra os burgueses, né? Essa seria na época dele, aquilo que ele via como o futuro, a disputa entre essas duas classes, né? Então a dialética, ela é um método de compreender as coisas, ela é um método de se chegar numa verdade. Mas existem outros também, né? Por exemplo, a escolástica, né? A dedução, a indução. Eu coloquei esses dois aqui porque, ó, o René Descartes e o Francis Bacon, a nossa universidade hoje em dia, ela funciona com base nessas duas teorias aí que vocês estão vendo, ó, na ideia de uma dedução e de uma indução. Esses dois tipos de métodos são os métodos utilizados até hoje dentro da nossa universidade. São eles que formam um todo que a gente vai chamar de método científico, né? Depois eu dou uma aula só sobre dedução e indução, para vocês entenderem elas certinhos, né? Mas é basicamente assim, ó, a dedução é quando eu parto de algo universal para algo particular. Quando eu sei uma regra geral e eu quero ver se aquela regra geral funciona para aquele assunto específico. Uma frase famosa da dedução é assim: só todo homem é mortal. Estou aqui no universal. Todo homem é mortal. Agora eu quero ver um caso particular. Sócrates é homem. Qual que é a conclusão que eu posso tirar? Sócrates é mortal, né? E a indução? O que é a indução? A indução é ao contrário da dedução. Se a dedução eu parto do universal e vou para o particular, se eu parto do todo homem e vou ver no Sócrates, a indução é ao contrário disso. Ela é quando eu passo do particular para o universal, né? A indução é aquilo que a gente mais usa na nossa ciência. Quer ver? Presta atenção. Eu quero fazer o teste de uma vacina do Covid. Eu testo numa pessoa, deu certo. Eu testo numa outra pessoa, deu certo. Eu testo numa outra, deu certo. Eu vou experimentando, fazendo experiência. Eu testo em 100 pessoas. 100 pessoas se curaram, 100 pessoas ficaram imunizadas. Qual conclusão que eu posso chegar? Que a vacina funciona. Vocês conseguem perceber? É como funciona a nossa ciência. Ela vai fazendo experiências particulares para tentar buscar um todo universal. Tudo bem? Nossa, tô falando pra caramba, né, gente? Mas faz parte, né? Então, ó, vou só chegar aqui e vou... Já... Quero que acabar a aula nossa. Alguém sabe? Se é 10 horas? Acho que já... Ah, não. 9h50. Acaba 9h50? Então acabou, né? A outra professora vai entrar. Será que já tá aí já, Laura? Oi, Thierry, sou eu. Ô, e Já tô aí, aqui. tudo bem? Desculpa, nem tchum, viu? Nem acabei falando sem parar. Mas peraí que eu já... Pessoal, então eu vou parar por aqui. Relaxa, pode concluir aí. Tá. Não, assim, já... Só concluir nessa ideia mesmo, assim, ó, pessoal. A filosofia, então, ela é uma atividade metódica também, né? Ela é diferente das ciências que, em geral, tem um método próprio, tem um método específico das coisas. A filosofia, ela vai criando diversos métodos. Ela vai apresentando diversos métodos, tá? Depois eu vou continuar na próxima aula, eu vou finalizar essas características da filosofia. Só falta mais uma. Mas deu para vocês entenderem hoje, gente? Foi simples ou muito complicado? Falei muito, né? Oh, legal, gente. Obrigado, então, viu? Firmeza, então, gente. Até a próxima aula. Então, hoje eu queria corrigir exercício e fazer uns exercícios com vocês, mas não deu tempo. Se vocês puderem, eu deixei exercícios para vocês lá fazerem. 5 exercícios, 5 questões. Tentem fazer lá, pode ser? E aí na próxima aula a gente discute eles. Tudo bem? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Beleza, então. Um abraço para vocês aí, gente. Vou parar a gravação aqui. Obrigado, viu, professor?